Oi, 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 minha gente, tudo bem com todo mundo aí? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real, onde toda semana a gente traz um dono do mundo aqui para conversar com a gente, compartilhar um pouco mais de como foi sua viagem, como foi sua experiência com a gente, para inspirar vocês aí que estão assistindo de casa e que têm o sonho de viajar com a gente, para se conectar com as histórias deles, né? Com o que eles fazem e como é que foi essa experiência e trazer aí essa vontade para vocês. E também para quem já viajou com a gente, gosta, né? Dono no mundo uma vez, dono no mundo para sempre, gosta aí de reviver, de viajar novamente através das histórias dos colegas de viagem. Então hoje, direto de Manaus, dando um spoiler já, né? Direto do norte do país, temos a Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Ei, oi, muito prazer, gente. Obrigada pelo convite. De Amei. nada. Então, gente, como você já me conhece, né, vou deixar então a Letícia aí se apresentar. Conta um pouco pra nós aí o que que você faz da vida, de onde você é, sua idade. Eu já dei alguns spoilers, mas aí pode agora ficar contigo de se apresentar. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu sou aqui de Manaus, como a Alisson já falou, tenho 26 anos e sou arquiteta. Ai, gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa, eu nunca participei de um podcast. Eu sou arquiteta e Você já urbanista, foi pra Europa, moro agora tá tranquilo. Não. Ai, meu Deus. Mas é isso. Perfeito, Sou então. aqui de Então, Manaus, gente, natural, moro aqui. a Letícia viajou com a gente em janeiro de 2022, né? Estávamos juntos lá na viagem e fizemos o nosso roteiro clássico, o mais procurado de todos, que é o Dublin, Londres e Paris, de 20 dias, contando com uma semaninha ali de estudos em Dublin. E hoje ela vai contar um pouco para nós, né, das impressões dela aí da viagem, dos detalhes aí que todo mundo gosta de saber. Então, vamos ficar aí com a Letícia nos contando um pouco mais da sua viagem. Então, Letícia, como você é de Manaus, né, eu não sabia, gente. Como é longe, né, Manaus de São Paulo, que é onde a gente se encontra, né? Manaus é mais perto da Europa do que a gente. Manaus, Natal Exatamente. também é bem mais perto, mas a gente sempre se encontra em São Paulo para sair todo mundo juntinho e chegar todo mundo juntinho lá na Europa, né? E eu lembro que no Rio de Janeiro Uhum. tinha a Letícia e a Karen, né? Que são de Manaus e vieram até São Paulo para encontrar o grupo e depois partimos. Mas e aí, Letícia, conta aí como é que foi o início da viagem, chegando em São Paulo e ali vendo o grupo pela primeira vez, como é que foi para você? Então, eu e a Karen, por sermos aqui da mesma cidade, a gente se conheceu no aeroporto. A gente se conheceu lá e foi muito bacana, foi uma sorte e um alívio saber que tinha alguém saindo do mesmo lugar que eu, porque eu pensei que eu ia ser a única. Então, antes da gente se conhecer, a gente já estava compartilhando algumas coisas de compras de roupa aqui em Manaus, porque, não sei se vocês sabem, mas Manaus é um inferno, é muito quente esse lugar. É extremamente quente. Então, aqui, para te encontrar roupa de frio, só se tu trouxer de outro lugar ou comprar pela internet. Aí eu descobri que tinha aqui um bazar de roupas de frio. Aí foi aí que eu comecei a conversar com a Karen, da gente comprar roupas de frio, porque só assim, ou então comprando na internet. E foi super tranquilo, como a gente estava num grupo, no WhatsApp, e cada um já foi se comunicando, né? Já foi conversando, já foi criando seus grupinhos, até já pelo grupo que tinha no WhatsApp. E a gente combinou de dividir um quarto lá em São Paulo, junto com a. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome A dela. Priscila? Foi a Priscila, ai, meu Deus, desculpa. Desculpa, eu não sou muito boa de memória, não. Mas, Pri, eu lembro de você, Pri, eu lembro de você, porque é maravilhosa. A gente dividiu, assim, o começo da viagem já deixa a gente muito tranquila. Vocês, assim, já deram todo o suporte pra gente desde muito, muito tempo antes, muito antes. Eu tô aqui, ó, desde 2000 minha viagem era para ter sido antes da pandemia, pra gente ter uma noção. Sim. Era antes, muito antes da pandemia era para eu ter viajado. Só que eu fui enrolando, enrolando, enrolando e tá dando a viagem, mas finalmente saiu. E aí, nossa, mas foi muito legal, foi muito tranquilo, desde São Paulo, desde saindo daqui de Manaus, fui para lá.
mas foi muito bom. Essa conexão com o grupo é muito bacana, né? Que muitas pessoas perguntam, ai, como é que vai É ser? E aí eu vou maravilhoso. gostar das pessoas, como é que vai ser? Gente, geralmente são grupos assim um pouco grandes, então pelo menos com uma pessoa você vai se identificar. E até num É outro episódio eu impossível não se conversei com identificar com com a alguém. É Vitória. impossível. Exatamente. Quando eu conversei com a Vitória, ela falou assim, ai, que tem a galera que tá, tipo, mais afim de investir em alguma coisa e economizar em outra coisa. E daí, durante a viagem, vocês vão se conectando, tipo assim, tinha a galera que queria ir no estádio do PSG, tinha a galera que queria investir em restaurantes, tinha a galera que queria economizar ao Exatamente. máximo. Então, todo mundo vai se juntando ali conforme os seus ideais e do que tá esperando pra Uhum. viagem, e assim vai indo. E para que tudo você faz junto, né? Tudo é em grupo. Tudo é em grupo. Então, assim, não tem como você ficar sem um grupinho ali perto, sem alguém que você se conecte mesmo. Isso é Exatamente. bom de viajar em grupo, gente. Viajar em grupo é tudo de bom. Eu sempre ficava receoso, até eu ter a experiência, eu fiquei tipo assim, nossa, mas é muito legal. Como é que eu nunca fiz isso antes? Gente, tava perdendo tanto tempo da minha vida planejando viagem e me estressando. E hoje em dia é só pagar Uhum. intercâmbio na real que você vai pra Europa, pros Estados Unidos aí, sem se É preocupar. só Não você precisa, pagar não a precisa intercâmbio. organizar. Não precisa organizar, tipo, ai, quando é que o amigo vai ter férias e tal. Não, gente, vai, tá tudo ali. Uhum. Exatamente. Já tomou Tem conta casal, de tem gente que tudo. já era amiga e tem gente ali que tá sozinha ali só por aproveitar e também se Uhum. deu super bem. É Perfeito. E maravilhoso. depois Nesse chegando ano, em esse Dublin. ano vai ser Uhum. quantas pessoas no grupo? Desculpa te interromper, O mas grupo. quantas Não, pessoas vão sem ter no problema. grupo esse ano? Então, a gente tá gravando esse episódio no dia 7 de agosto, gente. E eu embarco no dia 10 e a galera do grupo de agosto de 2023 embarca no dia 13. E nós seremos 40 pessoas. Ah, Bastante gente. caraca, É 40 uma pessoas, gente. vai ser uma logística inédita aí, então acompanhem nas redes sociais. Uhum. Quando esse episódio for ao ar, né, o grupo já vai estar finalizando, então vocês já vão ter acompanhado aí nas redes sociais como é que está sendo a nossa logística, mas é uma logística inédita. Agora eu já posso dar alguns spoilers, né, de algumas coisas que a gente fez para ficar todo mundo mais confortável. Mas em Dublin Ai, conta, eu tô curiosa pra saber. em Dublin nós nos hospedaríamos em duas casas, né? Onde a gente ia Uhum. ficar mais confortável, mais à vontade e tal. E depois em Londres, nós pegamos uns quartos maiores e com camas a mais, né? Então, terão quartos tipo com 10 camas para umas 7, 8 pessoas dormirem. Então, vai ter bastante espaço ali, porque Londres, os quartos, né? Eu já fiquei em hotel em Londres e em hostel, os quartos são pequenos, então a gente deu essa prioridade para ter algumas camas livres em cada quarto e a galera conseguir abrir as malas mais tranquilo, ou não, ou tipo, a galera dorme tudo Uhum. nas camas de cima e deixa as de baixo livre, ou pelo menos uma ali embaixo livre, para se organizar com mais tranquilidade, né? E em Paris já é mais tranquilo o hostel também. Então, acredito, a gente vai ficar num hostel menor, então, da mesma rede, mas é um pouquinho menor, então acredito que ele vai ser quase todo nosso também. Então, vamos dominar aí, vamos literalmente dominar as acomodações. Ai, E muita meu gente pergunta Deus. assim: mas e como é que faz? E faz tudo junto e separado? E como é que é? Então, gente, a gente emite os tickets, né, de tudo que der juntos. Mas a gente sempre vai andando ali, Uhum. né? Nós seremos 4 guias, então vai ser a mesma média, né? Agora em janeiro. Nós éramos 2 guias titulares e um guia auxiliar para 23 pessoas. Então, 22 pessoas. Então ficou ali mais ou menos um guia a cada 10 pessoas, né? E agora, né, vai ser um guia a cada 10 também. Então, a gente vai formando os grupos ali, né? Como a gente sabe como é a nossa logística, né, para sair, por exemplo, assim, chegaram os primeiros 10 na recepção, já vão indo para os lugares, sabe? Então a gente vai ir fazendo Uhum. dessa forma que daí ninguém fica esperando. Chegaram 10 ali, já podem indo. Depois chegou mais 10, já podem indo. Ou também na hora de ir embora das coisas, né? Porque agora no verão a gente fica sempre até Uhum. mais tarde. Tipo assim, vai ficar até 11 da noite na frente da torre. Os primeiros que já quiserem indo Uhum. embora, já vão fechando 10 e vão indo. Então, vai ser ali um guia para cada 10. E assim que a gente for fechando os grupinhos, os pequenos grupos, né? A gente já vai se encaminhando para os lugares ali no dia a dia. E no aeroporto, a gente sempre, né, no aeroporto aí nessa logística, a gente sempre vai ir junto, né? Vai ter ônibus ali para todo mundo e tal, bem certinho para conseguir fazer. Aí no dia a dia vai ter só essa divisãozinha, né?
principalmente ali às vezes no metrô, no ônibus, não tem como entrar todo mundo junto no ônibus, não vai ter espaço para todo mundo. Então a gente vai fazer essas divisões para conseguir também, ou tipo, mercado, né? Não tem como tipo, ir as 40 pessoas juntas no mercado. Então a gente vai fazer essas divisões. Eu lembro que quando a gente entrava no ônibus, só dava gente no ônibus. Era só gente no ônibus inteiro, assim. Inteiro não, mas na parte de cima, que ficava mais Era só nós. vazio, era só donos do mundo. Era só. E Principalmente tu no falou dia que uma a coisa gente que é voltou muito do meu interessante. aniversário em Londres, era só nós. Ai, aquele dia foi demais, olha. Gente do céu. Aquele dia provou que a união faz a força, olha. Sim. Com a Maria lá da. Ai, foi A muito. história o dia que ela tava aqui no podcast também, que ela lembrou um pedacinho da história. A gente não pode dar spoiler pra vocês, porque vocês vão ter que viajar com a gente pra saber essa aventura. Mas assim, muitas aventuras, a união faz a força aí. A gente dá uma ajuda aí pra todo mundo. Foi incrível, olha. Esse dia foi maravilhoso. E tu falou uma coisa muito legal, que era uma coisa que às vezes algumas pessoas acabavam se irritando. Porque não tem como, né? É um grupo muito grande, não tem como você também reinar a paz harmonicamente, assim, né? Com todo mundo. Não tem, é impossível também, né, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência para lidar com as diferenças das pessoas. Mas graças a Deus não Exatamente. teve nenhum problema assim com o nosso grupo, né? Tipo assim, É, pelo menos eu não fiquei o sabendo de nosso nada. grupo foi realmente muito tranquilo, a galera foi bem de boa, assim, em todos os momentos, Foi. e eu sentia que até a galera que não era tão próximo um dos outros, todo mundo se convidava pra fazer coisas, né? Tipo assim, tinha uma pessoa lá que ia fazer uma coisa extra, Uhum. e nem era tão próxima do resto do grupo, era uma É, pessoa que era mais isolada, exatamente. sempre botava no grupo, tipo assim, e aí, gente, alguém quer fazer isso também? Então, tipo, eu sentia a galera numa vibe bem bacana, né? E eu acho que quanto mais as pessoas vão tentando ser assim, depois só propaga essa boa Sim, energia, né? exatamente. Então, se tiver alguém estressado nesse grupo, por favor, mantenha calma. Paciência, você está na Europa. Exatamente, não tem por Você que está se na Europa. estressar, gente, não tem. Principalmente entre vocês, tipo, com as outras coisas do mundo, ok, mas entre vocês, não se estressem, fiquem calmos, tudo se resolver. Exatamente. Você vai E, segundar na Europa, meu amor. Você vai exa- segundar numa Europa. Ai, e até uma outra coisa que eu ia te ai, perguntar, que me perguntaram, foi sobre a divisão dos quartos, né? E a galera agora de agosto estava super preocupada e tal. Eu disse assim, gente, em Dublin, peguem a divisão que tá ali, conheçam as pessoas e depois vejam como é que vai ser. Porque depois em Londres e Paris, cada um meio que se escolheu, né? Tipo, tinha ali a sugestão, mas todo mundo uhum. podia ir se escolhendo também. E a gente só ia aceitando ali as Exatamente. alterações que tinha, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, gente, em Dublin, aceita a sugestão que tem ali, porque ninguém ainda se conhece pessoalmente, tirando quem, né, quem fechou o pacote junto e tal, que já era amigo, ou é casal, ok. E Uhum. esses a gente tenta já deixar junto, sabe? Mas tirando essas pessoas, quem tá sozinho ali, gente, experimentem conhecer todo mundo e depois vocês escolham. Mas aí tu pode dizer como é que foi aí essa parte aí da escolha dos quartos. Ó, quando a gente chegou em Dublin, assim, né, na parte da viagem, a gente já fica um bom Uhum. tempo juntos, né? Antes de chegar em qualquer lugar, a gente já fica muito tempo juntos no aeroporto. Então, ali eu já fiz uma amizade com as meninas, com a Luana, com a Priscila, com a Karen, teve as outras meninas também. Como eu não tinha, assim, uma amizade, alguma coisa mais forte com ninguém ainda, sabe, aquela coisa de querer estar. Eu queria novidade, eu queria ver o que ia dar, entendeu? Então, para mim, na minha opinião, não teve muito problema com essa questão. Mesmo depois, assim, nossa, eu fiquei no quarto do Bruno, da Maria, do Wayne. Uhum. Então, esses três aí são um trio apocalíptico. Então, eu não Estou aqui sei no como. coração. Então, mano, foi assim. Eu não queria mais mudar de quarto. Foi muito bom. Sim. Ai, E mas, isso que é assim, só de viver bacana, essa né? experiência maravilhosa. Esse mix, né? Porque no primeiro quarto eu fiquei com uma galera que eu achei que não combinava. Aí eu vou te dizer as pessoas aí, porque quando eu fiquei no quarto, eu, Rafa, a Bruna, a Maria Lúcia, o Felipe, a Aham, Maria Vitória, a Gi e a Gabi. E eram pessoas assim, que eram totalmente exato. diferentes, mas o jeito que todo mundo se Verdade. encaixou, a gente ficou tipo assim, gente, pasmo. Essa galera dando certo, que é pasmo. Não, gente.
Parece que não vai dar, mas dá. No final dá, entendeu? Dá tudo certo depois. Porque o que todo mundo quer é viajar, né? Então. Exatamente. Só vai dormir com essas pessoas. É. O resto do dia é andando, meu amigo. É andando, é andando, é andando. Nem percebe. Mas E depois em bom. Paris a gente ficou junto, né? Aí aquele quarto também foi incrível. O quarto de Londres ficou eu, o Douglas, o Bruno e a Maria. Também super tranquilo. E em Paris aí a gente ficou junto, né? Ficou eu, você, Thalia, Loren, Foi. as meninas do outro lado. Ficou Todas as perfeito meninas também. ali, foi muito legal. Em Paris, em Londres. Assim, a divisão dos quartos, assim, na minha opinião, foi super de boa. Foi perfeita. E por mais que eu não conhecesse as pessoas desde o início, foi assim incrível conhecer gente diferente, gente de outros lugares. Então, é é uma experiência maravilhosa. E Dublin é legal, tipo, experimentar e depois ver o que gosta e o que não gosta, porque, gente, tá todo mundo aí pra Exatamente, já ver. E tem às essa vezes, opção, talvez. né? Talvez uma pessoa que você conversou um monte no WhatsApp, daí você pessoalmente talvez não era muito aquilo, e daí, ou você fica muito fechado ali com aquela pessoa e se priva de conhecer outras Uhum, pessoas também, né? exatamente. Perfeito. E depois, chegando em Dublin, qual foi a tua primeira impressão da cidade? O que tu mais gostou? Ai, eu já fico emocionada de falar essas coisas. Porque, gente, você chega assim, parece, sabe, eu acho que meus olhos brilhavam. Não sei, é uma sensação muito, muito maravilhosa. Só de você chegar num país diferente, numa cultura diferente, toda aquela tecnologia, aqueles prédios lindos. Porque Dublin não é uma cidade, assim, não sei se era, isso daí eu também não. É uma cidade, assim, extremamente grande. É uma cidade Ah, não é. muito. Eu acho que deve ter 1 milhão de habitantes no Não, máximo. né? Dublin não é uma cidade grande, é uma cidade assim que você moraria de boa, sabe? Uma semana lá eu já me senti em casa, você não se engana. Uma semana lá eu já estava super de boa e tal, andando para lá e para cá, como se conhecesse, como se já fosse europeia. Mas, assim, a primeira impressão que eu tive, acho que quando a gente foi o frio, daí eu não preciso nem falar muito, porque a gente foi em janeiro e foi um frio, meu amigo, meu Deus do céu. Só quem morava no sul que estava preparado, porque quem mora no É, norte não estava preparado, não. pois e Quem daí foi mora um em choque pra mim, Manaus não porque estava pra mim preparado. sempre foi tranquilo, né? Ir pro frio e tal, e daí eu também fiz a minha primeira viagem, meu primeiro intercâmbio também foi pro frio, mas aí eu me deparei, eu acho que a Karen e a Mirella, que falaram, nossa, a gente teve que procurar muito casaco, aí a Mirella alugou, né, com uma Uhum, empresa que alugava para pessoas que moravam foi. no... Inclusive, fica a dica, gente, tem empresa que aluga para quem mora no norte e no Sim, nordeste e vai para algum lugar frio. Achei incrível a ideia. é verdade. Aqui, mano, só teve que vazar. Vazar de roupas de frio, porque não tem, nenhuma, nem lá nessas lojas grandes de departamento, não tem. É uma roupa diferenciada aqui para Manaus. Não tem nada disso. É uma que Mas eu acho aguente o que o calor. frio, com certeza, foi. Aqui, meu Deus do céu. E agora, esse período do ano que a gente está falando agora é o período mais quente aqui na cidade. Então, assim, não tem como você ficar. Enfim, é banho o tempo todo, é rio, porque não tem mais. É rio o tempo todo, é balneário, sítio, onde for para Gente. tirar esse calor. Por isso que eu te digo, a impressão que eu tive maior, assim, foi do frio. Claro que a cidade é a coisa mais linda. Ainda Uhum, estava com algumas decorações de Natal, eu acho. Então, foi em janeiro, né? Foi bem uhum. logo após o final do É, ano. Então, tinha toda o aquela, Temple Bar fica com a árvore lá na aquela... frente. Isso! Nossa, foi a coisa mais linda ver aquilo. E muita gente bonita, muita gente pedida, muita gente que Muita gente de todo tipo. muita gente de todo tipo que você imaginar tem. Brasileiro é o que mais vai ter. Exato. Até o menino aquele lá da festa. Que você gastando todo o inglês com o menino. Daí quando a gente pergunta de onde ele é, ele era de Porto Alegre. Pronto. Que ódio. Sempre acontece, mano. Sempre acontece. Brasileiro, a gente vai se ver, principalmente em Dublin. E a experiência na escola, o que você achou? Como é que foi assim, esse contato com o inglês? Porque no dia a dia realmente tem muito brasileiro, os guias ajudam vocês e tal, mas a escola, a hora da aula, Uhum. iria vocês com vocês. E como é que foi? A escola foi uma surpresa.
Foi uma surpresa mesmo. Eu não tava com expectativa. Eu pensava que era uma aula, sabe assim, normal. Aula de inglês. Eu tive aula de inglês por muitos anos da minha vida. Então eu tava, assim, esperando uma aula de inglês dessas, né? De cursinho. Mas foi totalmente diferente. Foi uma semana, só que foi uma semana, assim, imersão, sabe? Imersão total mesmo. Porque a professora não fala português. A professora era da África do Sul. Então, tipo assim, a gente tinha que se comunicar 100% em inglês. Tinham os alunos, né? Todo mundo era brasileiro na aula. Só que ela não permitia que a gente falasse em português, era tudo em inglês. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Até hoje eu lembro das coisas que ela falou, eu tenho tudo anotado bonitinho, os papéis que ela passou pra gente, de exercícios. Foram coisas assim que, cara, eu, eu me surpreendi muito, positivamente. Muito mesmo. Teve aquelas aulas, não sei se tu lembra, umas aulas de um professor que ele é todo doidão, assim, que ele Ah, chegava na sala, de história, eu acho que o de é história, aham, que história é da na quarta, né? O de cidade. história, quarta ou quinta, né? Isso, que é depois das aulas, né? Cara, foi Uhum. muito bom, a gente entende. Você pensa que não entende, mas você Você entende. foi nas aulas dele? Fui, eu Que entendi demais, eu não perfeitamente. Se eu não me engano, sabia. fui eu, a Bruna, o Rafa. Se eu não me engano, o Rafa foi, mas eu lembro que a Bruna estava comigo. Uhum. Acho que mais algumas pessoas, assim, mas cara, é uma aula assim maravilhosa, vale a pena você ter essas oportunidades também. Eu amo as atividades dessa classe deles. Na quarta-feira tem um dia que eles têm um clube de conversação e tem um outro dia que tem a Uhum. aula de história. Os dois são muito legais e eu lembro que quando eu estudei lá, eu tive uma sobre o Valentine's Day, que eu não sabia que o São Valentim tem uma igreja de São Valentim lá na Irlanda, então a gente contou toda a história do Valentine's Day e tal, e como é que era. Uhum. E teve uma outra que eu achei muito interessante, que foi sobre ah, personalidades femininas irlandesas. Foi muito bacana estudar sobre a história da Irlanda, tipo, por essa outra Sim, ótica, sabe? Foi, tipo, muito, muito incrível. E ele é super engraçado, o professor também, ele faz um ele é monte de brincadeira. muito engraçado. Ele é Porque quando a gente maravilhoso, pensa aquele assim em professor. história, a gente, tipo, é fácil a gente achar aí vídeo no YouTube e tal, de história dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, mas, tipo, tu tá lá com um Aham. professor local da Irlanda te contando sobre a história do país, gente, é uma imersão cultural incrível. É, é maravilhoso, sério. Não tem assim como eu te explicar exatamente como é. Só quem viveu sabe, Gabi. E tem Só gente que, quem viveu. que acha que uma semana é pouco, mas eu acho um ótimo test drive pra ver, para Uhum. sentir a imersão, sabe? Tem muita gente, se eu não me engano, até a Karen também falou isso, assim, que se ela soubesse que era tão bom, ela teria pegado o pacote para ficar mais tempo lá, porque Sim. você vê o quanto é bom. Nossa, eu fiquei com tanta vontade de voltar para estudar mesmo. É por isso que tem muito brasileiro lá, porque. Exatamente. Eu acho muito incrível os pacotes de. A gente tem um pacote de 2 semanas, você pode contratar mais semanas, mas eu acho que, tipo assim, 4 semanas Uhum. estudando lá direto já é, tipo, Ah, nossa. incrível. Tu já Em aprende uma muito. semana tu já desenrola em inglês, imagina 4 semanas. Tu Uhum. desenrola, mano. Tu desenrola assim. Isso daí eu te garanto. Eu teve um dia, não sei se tu lembra disso, que eu fiquei no shopping Sim, sozinha. que a gente se desencontrou, aham. Menina, não, além de ter desencontrado, meu celular ainda descarregou. Descarregou bem na hora. Então, foi assim, descarregou na hora. Eu tive que comprar um carregador, um power bank, eu tive que pedir ajuda em inglês. Então, tive que pedir ajuda em inglês de uma moça que trabalhava no quiosque, ela não falava português, então tive que me virar nos 30. E foi assim, foi muito legal, sabe? Conseguiu Eu testar 100%. tive que testar mesmo. Olha, vamos ver se realmente está funcionando esse inglês aqui. E nos primeiros dias a gente Ai, tenta mostrar mais ou menos ali pra galera entender. Eu acho que depois desse dia daí, depois dá pra decorar o caminho do centro ali até a escola, né? Que é bem aham, pertinho. dá, porque é É, muito perto. pra galera É ficar muito livre e ter essa pertinho, assim. experiência, essa de rotina, né? De tipo assim, eu chego, daí eu escolho o que que eu vou almoçar, e daí depois eu vou pra onde eu quiser e vou pra Exatamente. escola. Ah, mas uma semana é pouco. Uma semana tu já sai de lá, tu já fica super acostumado. Só que aí tu fica preparado para ter mais uma semana. Eu Porque fiz uma três semana tu já se semanas acostuma. e achei incrível. Eu fiquei com a É família e muito, tal, acho que muito é uma bom. experiência incrível, assim. Foi. Vale Abriu super a pena. muito a minha mente sobre isso. Muito, muito mesmo. Bem incrível. E, e depois embarcando para Londres, como é que foi aí? Essa que a gente sai de Dublin, né, que é um pouco menor, e chega em Londres, sei lá, uma mega cidade, como Sim, é que foi aí?
essa primeira impressão? Olha, pra mim, eu não tinha muita expectativa com Londres. Desde o início, eu não tive. Eu não tive expectativa com Londres, eu não tinha nenhuma. Eu acho que por ele estar no meio, o meu. Deixa eu tirar aqui minha gatinha que ela tá. Aí. Aí, quando a gente sai de Dublin, a nossa primeira impressão, assim, Dublin. Dublin, Dublin, Dublin é tudo. Você nem pensa, eu já tava pensando em Paris, mas eu não tava pensando em Londres ainda. Uhum. Então eu já tava pensando no final da viagem, mas não no meio. Quando a gente chegou em Londres, gente, que cidade é aquela? Meu Deus do céu, eu fiquei extremamente apaixonada por esse lugar. Sério, foi. Que cidade maravilhosa. Nossa, eu fiquei E a gente encantada pegou um com clima Londres. ótimo lá também, né? Era um frio com Foi, não sol, tava dias tão. lindos. Sim, sim, exatamente. E é muita gente diferente, é uma cultura diferente. Você pensa que em Dublin tem muita diversidade cultural, realmente tem. Mas quando você chega em Londres, por ser uma É cidade demais, né? muito grande, é uma metrópole assim muito, é uma diversidade muito maior, tanto de sotaques, de línguas, de nacionalidades, de cores, de tudo, 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 tudo. É maravilhoso. Londres foi uma surpresa muito maravilhosa. Ai, que E demais. fora que É muito bom ver isso. o hostel o hostel que a gente ficou lá, não sei se vai falar sobre a hospedagem lá, mas Sim, o sim. hostel, a gente teve uma surpresa também no local, por causa dos quartos que eram pequenininhos, a Ah, gente sim, que os não quartos eram tava pequenos. Sim, porque em Dublin os a gente quartos tava, eram tipo, no pequenos. hostel, os Assim, quartos eram super grandes, né? e o hostel era maravilhoso, assim, tinha elevador, só de ter Uhum. elevador, porque a gente sempre vai com mala grande, vai com tudo, só de Uhum. ter elevador pra gente era assim, perfeito. Elevador e o local ali, era incrível. Aí quando a gente chega no quarto, pá, É só... Não, e sabe que a gente ainda pensou, porque a Nath já tinha ficado naquele hostel, só que ela não ficou naquela. Eles têm dois, né? Só que o outro tá fechado pra reforma. Ela já tinha ficado no outro. Aí no final do ano passado, em Uhum. outubro, eu fui pra Londres. E daí a gente combinou, tá, então eu vou ficar nesse hostel, que era o que a gente já estava conversando com eles, pra testar. E eu fiquei num quarto pra 8 pessoas, e assim, enorme o quarto, assim, uma experiência maravilhosa. E de outubro Exatamente. até janeiro, eles deram um jeito de reformar e mudar as coisas. E mudaram o Como layout dos assim? quartos e, tipo, e não tinha mais os quartos grandes. Aí eles disseram assim: ah, a gente não tem mais os quartos de esses, o máximo agora é 6 pessoas. E a gente ficou tipo, gente, como assim? E a gente ainda fez o teste, foi lá, se hospedou e tal, e Uhum. daí mudou. Mas é coisa de cidade grande, né? Cidade grande sempre tem isso. Tipo, ah, vamos É. diminuir o máximo os espaços para. E também, porque o fluxo de viagem, né, da galera no hostel é realmente mais aquele fluxo de pessoas viajando de mochila, né? E É daí, verdade. ou só de mala de mão e tal. E daí, a gente, todo mundo é com uma mochila, uma mala de mão, uma despachada. Chega lá, cada um com uma. Ou às vezes até tem, assim, tem pessoas que vêm principalmente da Ásia e daí vêm com uma malona, mas vêm só com uma mala grande. E a Com gente uma tinha mala grande, tudo. exatamente. Todas. Aí tinham todas as malas Ai, grandes. meu Ou é Deus. uma pessoa no quarto com muita mala e o resto sem mala, então, tipo, mas Uhum. todos éramos com muita mala. Não, é maravilhoso. Mas conseguimos Tem nos certas coisas que organizar. você. Tem certas coisas que a gente só vê na hora. A gente planeja o quanto for, mas a gente só vê as situações quando tá vivendo elas, né? Tipo, eu levei uma mala de 18, acho que foi 18 quilos a mala. E não tem, dá certinho pra mim, só 20 dias e tal, beleza. Eu quase que eu compro, eu só não comprei mala mesmo porque não ia valer muito a pena, já tava no final da Uhum. viagem, mas assim, uma mala de 18 quilos pra mim não dá certo, não. Uma mala de 18 e uma mala de mão não deu muito, não deu, não. A gente recomenda a galera ir com no máximo 15 quilos na mala pra ter espaço pra trazer coisa, né? 15, 16 quilos no máximo, porque Sim. mais do que isso, falta espaço pra trazer. Uhum. Dá, com certeza. Minha mala E era depois, pequena, só dor e de depois cabeça. embarcando pra Paris aí. E que Paris, eu lembro que já me contou várias vezes que era a cidade que você mais esperava e tal, era sempre teu sonho de conhecer. Então, como Sim, é que sim, foi sim. aí trazer esse sonho pra realidade de conhecer Paris? Ai, nossa, foi incrível, foi maravilhoso. Eu amei cada segundo daquela cidade. Sério. E é engraçado porque você
Londres é muito, assim, tecnológico, Uhum. modernão, assim, uma coisa bem vibes high-tech e tal. Mas quando você vai para Paris, você vê a diferença. É o As nosso ruas são jeito mais... É francês e tudo pronto. mais... a cidade é diferente. A cidade é mais... As construções são mais antigas, são... Não deixa de ser moderno, não deixa de ser tecnológico, mas, assim, a arquitetura do local já muda bastante, assim, tu percebe a diferença. Cara, mas assim, meu Deus, aquela cidade, sério. Não sei o que que tem, eu acho que tem alguma coisa invisível aos olhos, energético, alguma coisa que tem, sabe? Que envolve. É muito legal. Porque tu já vai para Paris com toda aquela expectativa, né? Quem que não tem expectativa de conhecer Paris, Uhum. gente? É muito difícil você encontrar alguém que não queira, ou pelo menos tenha uma pequena curiosidade para conhecer a cidade. Então, você já vai com aquela expectativa. Só de eu estar no trem, chegando perto, eu já ficava me tremendo toda, eu já ficava nervosa, já estava emocionada, já estava assim, meu Deus do céu. Agora, quando a gente chegou para ver, acho que foi no primeiro dia que a gente chegou, que A a gente gente foi já ver a foi ver a torre, né? torre. Nossa, à noite a gente viu, meu, nossa senhora, foi, eu chorei, 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 chorei. Foi assim, você não está preparado para isso, gente, você não está. Ninguém nunca tá Não, preparado você pra ver nunca a torre, só conheceu, quando chega se e você nunca conheceu a torre, você não está preparado para esse momento. Acredite no que eu tô te falando. é só chegando e vendo ela de frente. É E, só chegando e vendo que você vai ver o impacto que é. Até se você não quer conhecer a torre, você vai ver o impacto que é conhecer aquela. Nossa Senhora, é incrível. E ela iluminada, então. e é lindo, e é tudo grande, e é tudo. Ah, eu também sou apaixonado. É... Foi Dublin, maravilhoso. o que eu mais amo é esse contato, é esse carinho das pessoas. Depois, Londres, eu acho que é esse contato com pessoas e culturas muito diferentes. E depois, Paris é Uhum, tipo essa magia assim que paira no ar, é realmente incrível. exatamente. É uma magiazinha assim que tem no ar. Não sei, não dá para explicar. Só vivendo mesmo a experiência. Eles vão ter que ver quem já viveu e nos assistiu, né? Exatamente. Que bom, e quem ainda não, bora aí viver que tá faltando, tá faltando. Exatamente. Perfeito. E agora, indo pro nosso último bloco, nós vamos revisar os melhores momentos. Se você pudesse escolher uma atração de Dublin que você selecionaria como a mais bacana que a gente visitou. Aquele. Ai, eu esqueci o nome. Sun Phoenix, eu acho. Phoenix Ah, Park. tem o Phoenix Park, o que tem os viados, ou o St. Stephen's Green, que é Isso! aquele no centro, o que tem os viados? Eu acho que os dois. Parques, assim, eu gostei dos Aham. parques de lá, gostei bastante. É, o St. E do Stephen's último Green dia é também, que a lindo. gente foi pra igreja, que nós fomos, se eu não me engano, foi pra uma igreja que nós fomos no último Ah, St. dia. Patrick's Cathedral, aham. Foi, aquele lugar é lindo. Muito O lindo. jardim, o Muito, laguinho muito congelado, nossa. foi. E na Irlanda a gente pegou dias muito ensolarados, né? Apesar de estar bem frio, tava muito ensolarado, tava uma delícia. Meu Deus, tava muito frio aquele lugar. Mas foi muito bom. E depois em Londres, qual a atração que você destacaria? Sem dúvida nenhuma, Sky Garden. Pra mim, foi Sky Garden. E a gente E, pegou meu aquele Deus, pôr do aquilo ali sol foi lá de incrível. milhões, né? Cara, nossa, eu não parava de olhar. Eu fiquei hipnotizada quando eu cheguei ali, que o elevador abriu e eu olhei para aquela paisagem. Meu, nossa, até hoje está lá na capa do meu Facebook. A foto que eu tirei E quando a gente sai do de elevador, tem lá. aquela visão, tipo assim, ó. Meu Deus do céu. Sim, meu Deus, onde é que eu fui transportada para outro Uhum. mundo aqui? Porque, cara, é um lugar lindo, 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 lindo. Sky Garden para mim foi o melhor. E também London Eye, eu acho que não tem como, né, não Sim. colocar London Eye. A Ai, vista, todas as né? atrações de Londres, gente. Madame Tussauds também foi incrível. E o Madame Tussauds ninguém dava Todas. nada. Eles falaram assim, ah, o museuzinho de cera, né? Meu maninho ver. Quando a Exatamente. gente deixou 2 horas pra vocês no roteiro, a galera começou a chegar depois de 2 horas e meia. A gente que levou Nossa, 3 horas. foi muito legal esse dia. Olha, foi um passeio maravilhoso. Não deixe de ir. Perfeito. E depois, Mas, chegando em Paris, obrigada. qual atração que você destacaria? Claro que é a Torre Eiffel, né? Ir lá pra Torre Eiffel. E a Disney. É, Disney. a Torre e a Disney brigam feio ali, né? É, Saiu uma coisa que eu também não tinha expectativa nenhuma, era a Disney. Era uma coisa assim que eu já estava até esquecendo que a gente ia, Disney.
A gente vai quase nos Mas, últimos cara, dias, foi né? tão. Pois é, foi nos últimos dias. E, nossa, foi maravilhoso a Disney. Foi muito, 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 muito bom. Foi divertido, foi engraçado, foi legal, foi aventura, foi tudo. Quando tá com todo mundo quase cansando da viagem, vem lá assim, ó, Disney. Todo mundo esquece que tem a Disney, realmente. A gente Exatamente. chega, tipo, tá, mas a gente vai pra Disney. Gente. Olha só, não foi melhor. Eu acho assim, na minha opinião, não foi melhor porque era muito frio. E o frio, acho que às vezes atrapalha um pouquinho, mas assim, foi É. só um detalhezinho. Ninguém percebe na hora, porque tá todo mundo lá na euforia de brinquedos, de passeios. E, nossa, um dia não é o suficiente pra Disney. Vamos passar uma semana lá brincando. Exatamente. Foi muito legal. Perfeito. E por último, de comidas. Uma comida que você destacaria que você comeu em cada um dos países, que foi muito bacana, muito gostoso. Olha, eu não provei assim nenhum prato diferentão, sabe? Pra ser Uhum. bem sincera, nenhum. Nem no dia que a gente foi no. Como é que é? No Brazen. Brazen Head, Não. aham. Isso, Brazen Head. Eu não pedi, porque eu achei muito estranho a comida típica de lá. Eu achei muito estranho. Eu comi de hambúrguer mesmo, porque, né? Ah, tu comeu um hambúrguer. É, aquele dia eu fui no Fish and Foi, Chips. foi. Mas eu não me agradou muito assim visualmente. Aí eu pedi um hambúrguer na Irlanda e o mioji, eu acho que já dá É, dá pra contar para como comida pontuar típica. isso aí como dá pra colocar como uma comida típica. Mioji foi com certeza a minha comida típica da viagem toda foi mioji hoje, mioji amanhã, mioji pra sempre. Todos os dias, gente, sim, é uma maravilha. Nossos combinhos lá salvam muito a viagem. E a gente nem fica com fome, ele é super Mas, gostoso. uhum, é verdade. Em Dublin, quando a gente vai começar a enjoar dele, em Londres tem muito mais opção. Aí a gente troca, Uhum. refresca a memória. E depois em Paris não tem. Aí em Paris tem as outras coisas gostosas que daí eu vou comer. Ah, Paris eu fiquei mais. A gente foi pro restaurante, eu não saí também muito pra restaurante. Acho que o meu rolê não foi o culinário nessa viagem. Se Foi não dos foi uma coisa locais mesmo. culinária. Foi dos locais. O meu rolê foi local, assim, de atrações, de experimentar, de andar, de ver. Não foi. Comida, para mim, era a última coisa que eu pensava. Para ter uma noção, em Paris eu comi um macarrão carbonara. Um carbonara que você come em qualquer lugar. É, mas é que. Eu comi também um Mas carbonara, tava. Gente, então, incrível. uma delícia. Com a gema mole em cima. Ai, gente, que Uhum. saudade. Ah, a gente foi num restaurante também, eu acho que em Londres. Não, foi em Paris. E foi todo mundo no restaurante. Isso, aham, que a gente Que a foi gente perto do. provou. Escargot. Isso, todo mundo provou esse cargô também. Também uma experiência única. Só quem viveu sabe. Vamos ter que viver pra saber agora, claro. É, muito legal. Então, muito obrigado então a todos que assistiram até aqui. Obrigado a Letícia também por ter dividido um monte dessa viagem com a gente, que foi incrível. Você dividiu pessoalmente, dividiu aqui agora com vocês também. E esperamos para sempre nossa eterna dona do mundo aí para curtir bastante. Ainda agora temos Estados Unidos ou bora mais viajar por essa Europa e curtir muito aí. Ai, com certeza, gente. Eu amei. E foi muito bom relembrar essa viagem. Acho que eu já falei no grupo lá nosso grupo do WhatsApp, que a gente ainda tem, dizendo assim, todos os dias eu lembro dessa viagem, gente. Porque todos os dias você lembra, porque é muito maravilhoso. Tem algumas coisas que eu faria diferente, então levem uma dica aqui que eu deixo para quem levem sapato de caminhada, tênis de caminhada. Isso daí é imprescindível. Vocês vão precisar, confia, entendeu? Corta o pé da Isso é uma foto, coisa. antes confortável do que com o pé bonito. Exatamente, antes confortável. Depois você pensa na beleza, mas em Dublin, principalmente, meu amor, compre um tênis de caminhada. Essa é a dica que eu deixo aqui. E com essa dica Vai ser maravilhosa, maravilhoso. barra spoiler, né? Que a galera caminha bastante. Encerramos mais um episódio. E nos vemos na próxima semana com mais detalhes sobre a viagem de um novo dono do mundo. Até mais, pessoal. Até mais, Letícia. Tchau, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada.